Boa tarde a todos, a todas e a todes. Antes de iniciar aí a minha fala, gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos negros, uso óculos e hoje estou de batom. Acho que em todos os municípios está um pouquinho frio, então estou de blusa, uma blusa branca e embaixo uma blusa cinza. E a minha parede é uma parede branca. Não sei se o pessoal vai conseguir compartilhar a tela, mas a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o processo de conferência, É importante destacar, inicialmente, que a conferência, ela não ocorre somente nos dias estabelecidos pelo município. Todo o processo conferencial, ele tem toda uma preparação anterior, e posteriormente uma discussão, uma continuidade daquelas ações. Eu vou pedir para o pessoal que está compartilhando, acho que seguir um pouquinho, pode passar para a gente conversar um pouquinho como as conferências vêm acontecendo. Como a doutora Cristiane, destacou, as conferências, elas surgiram a partir de diversas lutas aí dos movimentos sociais, e bem como da classe trabalhadora do SUAS, classe essa que não é composto somente pelo assistente social, pelo psicólogo, mas o Sistema Único de Assistência, ele é composto por profissionais de todos os níveis, de nível médio, fundamental e superior. Então, desde da pessoa que nos auxilia aí na realização da limpeza de um CRAS, de um CREAS, de alguma instituição aí do terceiro setor, é importante para que esse diálogo, junto aos trabalhadores e bem como para os usuários, ele ocorra. Então, o processo conferencial, acho que o pessoal que está aí, acho que é o slide, pode seguir? Pode seguir. Isso, mais para frente um pouquinho. Tem uma abertura aí com o tema da conferência. Mais um pouquinho. Ele é o slide 22. Bom, pessoal, o tema da conferência por si só é um tema que vai refletir a questão da importância da participação social. Dentro da política de assistência, quando falamos de controle social, que está destacado aí no próximo slide, o que seria esse controle social? A participação da sociedade, da gestão dos trabalhadores e da população a qual atendemos, E essa participação, ela ocorre nos espaços de deliberação e de defesa da política de assistência social, como os conselhos, como os fóruns, as conferências. Então, este momento hoje é imprescindível para que haja toda uma discussão e uma reflexão das propostas de trabalho, para que possamos ter o fortalecimento do SUAS. Então, o controle social, ele é estabelecido nas normativas da política de assistência, essas que vêm ressaltar a importância de todo um processo de diálogo junto aos representantes, Então, visando essa questão da participação, só a chamada da conferência já é algo que foi considerado uma vitória dentro da nossa política, considerando o momento atípico a qual estamos vivenciando. Então, quando é definido pelo Conselho Nacional o tema da conferência em geral, que é assistência social, direito do povo, dever do Estado com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e a garantia da proteção social. Então, quando o próprio tema geral ele vem destacar a importância de um trabalho intersetorial entre todas as instâncias, seja a comunidade, seja a população atendida,
e seja a gestão, quando falamos de gestão, é o papel do Estado nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, visando aí a garantia. E para que isso possa ocorrer, é imprescindível a questão do financiamento. Então, os 5 eixos, eles foram pensados no grupo, no coletivo, e são eixos que eles se articulam, são eixos transversais. Então, o primeiro eixo que vai falar um pouquinho aí da questão da participação, automaticamente ele vai dialogar com o último eixo, que é o eixo aí da política de assistência frente aos períodos de calamidades e emergências públicas, né? Como a que estamos vivenciando aí com o novo Covid-19. Então, a realização das conferências, por mais que foram estabelecidos os temas, o tema e as datas, esse processo conferencial, ele acontece desde o momento que a Suzy vai conversar com as pessoas para estar conversando aqui, vai dialogar com os conselheiros, com a prefeitura, com a Câmara, com a rede de assistência social. Então, é todo esse processo e não somente no dia da conferência que esse grupo vai discutir, né, as demandas e estabelecer propostas. As moções, elas são essenciais nesse momento também, né, que vem destacar aquilo que, para além de uma proposta que não foi deliberada na Assembleia, nós possamos, de fato, defender a política como um todo. Então, como já foi destacado, os municípios têm até dia 31 de agosto para realizar as suas conferências e apresentar as propostas deliberadas aí no meio do território, e aí vale uma ressalva. A realização das conferências, conforme as orientações do Conselho Nacional de Assistência e do Conselho Estadual CONSEAS, elas podem ser realizadas de forma híbridas, né, podendo acontecer em momentos presenciais, considerando o contexto de pandemia e as recomendações da rede de saúde, né, da vigilância epidemiológica, né? Então, pode acontecer em alguns momentos, considerando as recomendações da saúde, a gente fazer algumas discussões, também podendo realizar de forma virtual, né? Algo que a gente está passando nesse momento agora. E aí, por vez, o Estado tem até dia 31 de outubro para estar realizando as suas conferências. E a Conferência Nacional ficou estabelecida aí para o dia 7 a dia 10 de dezembro. Então, foram essas datas. Quando a gente fala dos eixos temáticos, esses eixos são momentos para a gente discutir, né? O Sistema Único de Assistência Social, ele é um leque de opções. A assistência por si só, ela não consegue efetivar direitos sozinha. A gente precisa das outras políticas públicas, bem como de algumas ações, para que, de fato, a gente possa garantir o direito aos nossos usuários. Então, no eixo 1, a gente vai conversar um pouquinho, depois a gente vai estar disponibilizando o material para vocês estarem conversando aí no território, né? Quando falo por território, são os bairros, são as comunidades, né? Onde está ali o CRAS, o CREAS, alguma instituição como a APAI, né? E é no dia a dia que esses eixos vão ser trabalhados. Então, no primeiro eixo, que é referente à proteção social não contributiva e o princípio da equidade, mais do que nunca precisamos ressaltar o termo equidade. O que seria isso? Trazer à luz a importância da atuação da política como uma política pública de direito, como muito bem elucidada aí pela doutora Cristiane, né? Então, essa política pública de direito estabelecida pelas normativas e reconhecida pela Constituição Federal, precisamos nesse processo conferencial cada vez mais destacar a importância do orçamento para a execução da oferta do serviço.
né? Uma vez que não há efetivação de direitos sem orçamento e sem um trabalho interdisciplinar. Quando falamos isso, é um trabalho que a política de assistência vai fazer com a educação, com a saúde, com a habitação. Então, é imprescindível essa articulação com a rede. Esse diálogo, e quando falamos de diálogo, é importante destacar a questão da linguagem, né? Digo, até por nós mesmos, enquanto assistentes sociais, quando fazemos algum atendimento, a gente usa muito termos técnicos com a família e aquela informação que a gente precisa estar passando, muitas das vezes não é compreendida aí pelo usuário a qual atendemos. O prefeito destaca um ponto importantíssimo, que é a questão do trabalho da comunidade. A comunidade, ela é nossa grande parceira e ela precisa compreender o que é a política de assistência. Não uma política enquanto, né, lá no seu processo antigo, histórico, como aconteceu no início, como uma política de caridade, a famosa entrega das cestas básicas. Mas destacar para essa comunidade o porquê que um determinado equipamento vai garantir a segurança alimentar através da disponibilização de aí uma cesta, de algum kit de alimentação, para que ela tenha garantido aí seus recursos, né, seus direitos básicos necessários. Então, esse eixo é importante vocês estarem discutindo o papel da política de assistência social, de fato, na efetivação dos direitos. Então, a gente traz alguns elementos, né, dentro desse grupo em específico, né, a qual deve ser trabalhada aí com a comunidade, com os conselheiros, com os trabalhadores, com os usuários. Precisamos cada vez mais ouvir a população a qual atendemos, né? Então, e essa articulação de todos esses atores, né, é importante vocês estarem verificando o que foi deliberado lá na conferência de 2017, de 2019. Teve alguns elementos que a gente ainda precisa estar reforçando, a exemplo, a PEC 95, né, a PEC que é considerada aí uma PEC que vem congelar, né, uma PEC, dentro da assistência a gente fala que é a PEC da morte, que vem congelar os gastos das políticas públicas. Então, precisamos cada vez mais destacar a importância e ouvir aquelas pessoas a quais atendemos. Em complemento, né, como eu disse, os eixos são eixos que eles se conversam, são eixos que vão dialogar. O eixo 2 é referente à questão do financiamento e do orçamento. Hoje, a política de assistência, nós não temos, né, um teto orçamentário como a política da educação, da saúde, que é algo estabelecido pelas normativas. E aí entra a importância da articulação, né, com representantes. Quando eu falo representante do povo, são os deputados, são as frentes em defesa do SUAS, das instituições, para que a política, de fato, ela tenha aí garantido um piso orçamentário para que não aconteça algo que vem acontecendo, né? O que sobrar de orçamento a gente coloca na política de assistência. E o que a gente vivenciou, principalmente nesse contexto que estamos perpassando? O aumento da vulnerabilidade, do risco social. E aí, por vulnerabilidade, a doutora Cristiane destacou muito bem o que seriam essas situações, e vocês já trouxeram alguns elementos. O que a gente consegue visualizar de uma forma mais concreta? O aumento de pessoas em situação de rua. E aí, quando a gente fala que toda pessoa é trabalhador, né, a gente tem dados que algumas pessoas em situação de rua são trabalhadores que perderam seu trabalho e por questões econômicas, elas não conseguiram, né, ter aí, né, a continuidade daquilo que tinha com aquele salário a qual recebia. Então, é importante a gente trabalhar essa questão
dessas vulnerabilidades, eu citei a pessoa em situação de rua, mas a gente tem aí dados recentes do aumento, né, do Brasil, né, ter voltado na lista aí dos países, né, na linha da pobreza. Então, o contexto de pandemia, na verdade, ele trouxe à luz, né, aquilo que há tempos, né, já vem sendo destacado em todos os processos anteriores de conferência e de assistência. Então, nesse eixo 2, sobre financiamento, o que é importante a gente discutir e propormos? Novamente, entra aí a questão do fortalecimento da pactuação entre os 3 níveis de Estado, né? Tanto o município, o governo federal e o Estado também, eles precisam prover mecanismo para que, de fato, aqueles serviços que estão tipificados lá pela LOAS, pela PENAS, pela tipificação separado pelas proteções sociais, de fato eles sejam efetivados, né? E um papel essencial para que a gente possa ter dados é a equipe da vigilância socioassistencial, né? Essa vigilância não é o vigiar, mas é o acompanhar, ter um diagnóstico da realidade social do município, né? Daquelas famílias a quais os profissionais de referência, conforme a NOBRH SUAS, eles vão atuar trazendo, né, ações partindo da realidade da pessoa da qual atendemos. Então, esse eixo, nós precisamos pensar de forma concreta o quanto precisamos para, de fato, realizar aí os serviços. E o eixo 3 é um eixo importantíssimo, né? Lá na PENAS vem destacar a questão da obrigatoriedade da participação dos usuários e das famílias em todos os espaços aí de controle social. E por controle social, como eu já citei anteriormente, são todos os espaços, todos os meios a qual vai se defender, né, algum determinado direito. Vou dar um exemplo, nas APAES, a gente tem a participação das famílias e dos usuários. Nós temos estabelecidos, por meio do Estatuto das APAES, o programa da autodefensoria, que nada mais é do que o usuário sendo o porta-voz da sua própria voz, né? E nos CRAS, a gente tem aí a realização dos grupos de família, de usuários, então é essencial a gente ter essa escuta, e por escuta, eu estou dizendo uma escuta qualificada, uma escuta compreensiva, aonde eu vou trazer todos esses elementos aí das conferências, para que esses atores possam também contribuir junto com os trabalhadores do SUAS e com os representantes da gestão na deliberação aí da conferência. E para isso é importantíssimo a questão da qualificação e da capacitação desses profissionais, né? Então, os trabalhadores do SUAS, é essencial essa educação continuada, né? Para que essa educação ela vai contribuir na leitura da realidade, nesse olhar frente àquelas demandas, né, que o nosso dia a dia apresenta. Eu gosto de brincar muito que nós, profissionais da assistência, a gente planeja uma série de atividades para fazer no dia. E às vezes a gente não faz nenhuma das atividades que a gente planejou, porque quem determina o nosso planejamento de atuação é a realidade a qual atendemos. E nesse contexto de pandemia, cada vez mais essa realidade ela vem mudar, né, até a nossa metodologia aí de atuação. E aí, essa metodologia de atuação entra a questão do eixo 4, que é referente à questão da gestão e o acesso, né, à segurança socioassistenciais, né, que são os serviços, os benefícios, né, a transferência de renda, visando aí a garantia do serviço socioassistencial.
E aí, por seguranças, né, afiançadas, né, que a gente vem falando, que a segurança de convivência e fortalecimento de vínculo, a segurança alimentar. Então, são essas seguranças estabelecidas pela política que vai possibilitar um trabalho frente aí à questão apresentada e vivenciada pela população. Então, mais do que nunca, o diálogo com a gestão, e por gestão a gente destaca a questão da prefeitura, do governo federal. Então, a gestão municipal, ela é essencial também nesse trabalho para que haja a garantia de fato, né, da realização, né, dessas seguranças sociais aí nos atendimentos. Então, esse eixo, as discussões, elas devem ser pensadas e discutidas no grupo, né, como de fato, como que está o cadastro único? Como que está a articulação do serviço da rede do SUAS privada, que é executado pelas entidades, com as unidades públicas da rede do SUAS? Como que é esse sistema do SUAS do município? E como que, de fato, essas ações vêm sendo efetivadas? O que eu posso fazer para trazer e demonstrar a importância da política de assistência social frente aos trabalhos de situações aí causadas pelas desigualdades sociais? Então, é importantíssimo a questão da visibilidade das nossas ações, né? E aí a gente entra no último eixo, que foi um eixo que foi pensado, discutido, até mesmo quando foi definido aí o tema da conferência, esse ponto da questão aí da calamidade da emergência iria entrar como eixo, ponto principal lá no tema da conferência, mas aí foi definido que seria um eixo para se estar discutindo. Lá na tipificação nacional de serviços socioassistenciais, a resolução 109, tem estabelecido um serviço específico para situações de calamidade pública e emergenciais. Então, a assistência social há tempos vem atuando nessas situações. Não é novo o papel, a atuação aí dos trabalhadores do SUAS no enfrentamento dessas situações. A exemplo, temos aí, saindo um pouquinho da pandemia, a situação de Brumadinho. A política de assistência, junto com a defesa civil, junto com a habitação, junto com a saúde e educação, ela atuou diretamente nessas situações. E essa atuação é importantíssima, né? A gente teve aí no ano de 2020 a questão da promulgação, né, da calamidade, e até hoje, né, os trabalhadores do SUAS não foram incluídos aí no Plano Nacional de Vacinação. Então, é importante, mais do que nunca, mostrar o papel e a importância aí da política de assistência social. Então, esse eixo, ele vem destacar também, novamente, a questão de todos os princípios e diretrizes da política de assistência, como foi destacado aqui inicialmente. Então, desde o acolhimento da pessoa que chega lá no CRAS, que chega numa instituição, que acaba sendo acolhida, aquele momento acolhedor que o profissional vai fazer para compreender, ter todo um diagnóstico, fazer um estudo social, buscar essa articulação, é imprescindível, né, que haja aí, de fato, meios para que isso aconteça. E esses meios, né, a gente entende que é a questão do financiamento. Então, por isso que a temática principal da conferência, dessa 12ª conferência, né, novamente eu destaco que por mais que a gente está vivenciando um período atípico, foi um momento aí que a gente teve extremamente importante, né, que foi a chamada dessas conferências, né. E aí, para poder finalizar, um momento, né, eu trouxe uma pessoa super importante
na minha vida, eu já usei várias vezes aqui na federação, a doutora Cristiane sabe o quanto eu gosto dele, e eu acho que é um momento essencial para que estamos vivenciando. Então, eu vou ler aqui uma frase, na verdade, é um trecho de uma parte do livro do Paulo Freire, que ele vem destacar a questão sobre o verbo esperançar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar não é desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com o outro para fazer de um outro modo. Então, eu trouxe Paulo Freire para finalizar, porque nós, trabalhadores, né, nós, trabalhadores do SUAS, defensores da política de assistência, nós estamos, né, sempre na nossa trajetória esperançando, né? E por mais que a gente encontre diversos desafios, também tivemos diversos avanços. E eu tenho certeza que aí no município, nos municípios também que estão nos acompanhando, nós vamos ser, né, protagonistas do verbo esperançar e não do verbo esperança de esperar.